Deus. Bom, hoje vai ser um culto poderoso, eu creio. Você crê aí também, amém? Deixa eu só me ajeitar aqui. Bom, queria primeiramente honrar a vida do pastor Lucas, Camila, pela oportunidade, pela confiança de sempre. Glória a Deus, porque nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Honrar também a vida da minha esposa. Essa semana nós fazemos 6 anos de casado. Poderoso. E para quem sabe, o pastor Lucas fez meu casamento, então, glória a Deus por isso, nós estamos avançando aqui também. Amém? Bom, vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai. Muito obrigado, porque é incomparável a sua presença nesse lugar. Obrigado porque consideramos essa presença, Pai, e nós te amamos. Nós enaltecemos a sua palavra, porque ela é boa acima de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que a palavra é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Obrigado, Pai, por olhos do entendimento sendo abertos, Pai, neste momento. Obrigado por curas, dons se manifestando, Pai. Que eu possa ser um canal desobstruído para aquilo que o Senhor deseja comunicar essa noite. Eu creio na revelação personalizada do Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui, dando conhecimento, sabedoria, para que a gente possa prosperar e avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, alguns meses atrás, o Senhor começou a falar comigo a respeito de um tema, e eu falo meses porque eu preciso remoer, às vezes, a palavra por muito tempo, para tentar perceber, às vezes, que Deus está querendo me inclinar a ministrar sobre um assunto. E nesses meses, aconteceu o seguinte, eu estava assistindo alguns cortes de ministração no Instagram, e eu comecei a perceber que aqueles cortes, eles estavam transmitindo o Evangelho de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que eu aprendi. Isso começou a me incomodar, e o Espírito Santo começou a me incomodar e lembrar daqueles vídeos que eu tinha assistido. Então, eu comecei a pesquisar profundamente sobre um tema, e para quem é mais antigo de igreja, talvez tem mais de 10 anos aí de convertido, sabe que há muito tempo atrás era muito comum nós ouvirmos nas igrejas uma mensagem pesada. Aquele tipo de mensagem que você saía de lá chorando, com medo de Deus, colocava Deus como um carrasco, uma mensagem legalista, muitas das vezes. Só que, sabe, à medida que o Evangelho foi crescendo e avançando, paradigmas e sofismas vão sendo desmontados. Porque, sabe, isso não... A ideia de que Deus era assim, que era mau, ou que pesava a mão sobre as pessoas, ela não se sustenta quando você olha para a palavra. E glória a Deus por isso. Entretanto, nos últimos dias, nós partimos de um ponto extremo para um outro ponto extremo. Um ponto onde o Evangelho, muitas das vezes, é light, e um Evangelho de conveniência. Isso distorce aquilo quem Deus é, tanto quanto o legalismo. Amém? Então, para nós trazermos o equilíbrio daquilo que a palavra diz a respeito de Deus, eu queria falar hoje que o tema da minha mensagem é o caráter revelado de Deus. Pode pôr na tela? Eu sei que nós tivemos recentemente uma matéria no Rema, o caráter de Deus. Eu recomendo fortemente que você faça o Rema, estude, até porque aqui nós teremos apenas 50 minutos para falar a respeito do caráter de Deus. Lá você vai ter 7 aulas exclusivas, vai poder tirar todas as suas dúvidas, mas hoje eu vou me concentrar em 3 aspectos e 3 atributos que formam e revelam o caráter de Deus. Mas antes de nós entrarmos nos atributos, eu queria te fazer uma pergunta. Por que é importante conhecer a Deus? Essa é a pergunta. Porque a resposta dessa pergunta é porque Deus deseja ser conhecido como Ele realmente é. A Bíblia vai dizer que Deus quis se revelar a nós. Se Deus não quisesse revelar, Ele não ia se revelar. Mas Deus quis se revelar. A Bíblia vai dizer em Hebreus 1 que Deus falou de muitas formas através dos profetas, mas que hoje Ele fala através do Seu Filho Jesus. Em João 1,18 diz que ninguém nunca viu a Deus, mas que por intermédio do Seu único Filho, Ele se revelou. Aleluia, glória a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, como o Lucas falou aqui. É impossível ter relacionamento com alguém que você não conhece.
Então, Deus deseja, de fato, se revelar à humanidade. E sabe, a revelação de Deus é raramente concedida a curiosos ou simpatizantes. Deus se revela àqueles que estão preparados para abraçar o que descobrem quando ouvem a palavra. Talvez você conheça Deus de ouvir falar, ou por algum ensino a respeito acerca de Deus, ou por uma experiência de alguém. Mas sabe, Deus, Ele quer nos tirar desse ambiente de somente ouvir a respeito de Deus e começar a provar acerca do seu caráter. Então, quando nós ouvimos, às vezes, a respeito de Deus, isso pode nos criar um grande engano. Quantos de nós já fomos enganados a respeito do caráter de Deus? E, de certa forma, isso nos afastava de quem Deus era. Sabe, o inimigo da nossa alma, ele deseja, de maneira sutil, desfigurar o caráter de Deus, né, para nos confundir e enfraquecer. Mas essa noite, o Senhor quer falar conosco sobre o seu caráter, e através da palavra, você poderá reconhecê-lo pela ótica e pela perspectiva correta acerca dele. Amém? Então, aquilo que nós cremos sobre Deus, influencia diretamente o que experimentamos dele. Então, se aprofundar no conhecimento de quem Deus é, vai nos levar à plena revelação, não apenas de algo que ouvimos, mas sim de algo que experimentamos. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios 2:9. Primeira Coríntios 2:9, nós vamos ler até o verso de número 16. Todos abriram? Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas pessoas param nesse texto. Mas olha só a continuidade. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Texto poderoso, né? Glória a Deus. Nós precisamos entender que a revelação de quem Deus é, ela acontece através do nosso espírito. Sabe, os nossos sentidos naturais e a nossa forma física é incapaz de reconhecer a Deus. É incapaz de entender a Deus. Por isso a Bíblia está falando, olha, as coisas espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente. Porque Deus é espírito. Amém? Então o nosso conhecimento natural não consegue compreender quem Deus é. Mas Deus, através do seu Espírito, nos regenerou e nós hoje podemos conhecê-lo como ele realmente é. Amém? E basicamente essa é a parte geral da revelação de quem Deus é, através do nosso Espírito. Mas com o Espírito conectado a Deus, nós temos 3 formas de se relacionar com a revelação de quem Deus é. E a primeira forma é através da sua palavra. A Bíblia vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para o ensino. Por isso, a palavra, ela revela e ela expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, muitas das vezes, a gente está pedindo coisas a Deus, ou até mesmo falando coisas, onde a sua palavra já está dizendo qual é a vontade de Deus. Você não precisa que um anjo apareça e fale, faça isso, creia na cura. Não, a Bíblia já está dizendo acerca disso. Então, a vontade revelada de Deus é por meio da sua palavra. A segunda forma é através da pessoa de Jesus Cristo. Então, como eu havia dito nos textos anteriores, né, Jesus veio revelar o caráter do Pai. Em João 5,19 diz, os discípulos perguntam a Jesus, revela-nos o Pai. E a resposta de Jesus é, eu só faço aquilo o que eu vi meu Pai fazer.
Amém? Então, Jesus está falando, olha, eu sou igual, eu sou a imagem e a expressão exata do meu Pai. Amém? Então, e a terceira forma de nós relacionarmos e conhecermos a Deus é através da pessoa do Espírito Santo. Então, somente aqueles que tiveram um novo nascimento no Espírito, ou seja, tem um Espírito recriado, regenerado, eles podem ter acesso ao Pai. O Espírito perscruta as profundezas de Deus e revela ao homem, através do seu coração, coisas particulares e pessoais. Então, às vezes, talvez não esteja tudo ali na Bíblia. Poxa, será que eu devo comprar esse carro? Aí o Espírito Santo vai me guiar. A Bíblia vai dizer que o árbitro do nosso coração é a paz e a alegria. E justamente é uma obra do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que Deus ele tem um plano somente para geral, para todos aqueles que são filhos, mas Ele tem um plano individual para cada um, e as suas instruções vão acontecer através do Espírito. Amém? Em Hebreus 11, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E quando eu olho para esse texto, eu posso fazer uma afirmação. Sabe, crer em Deus não é suficiente para uma transformação. Porque a Bíblia não está falando somente que nós devemos crer, mas que nós devemos reconhecer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, talvez você conheça pessoas que creem em Deus. Talvez se você sair na rua, você crê em Deus? Sim, creio em Deus. Mas ela não tem a revelação de quem Deus é, ela não conhece a Deus. E por isso ela não consegue desfrutar daquilo que Deus é, por causa do conhecimento. Então a Bíblia está nos instruindo, ok, você precisa crer que Ele existe. Entretanto, você precisa reconhecer quem Ele é, o que Ele faz. Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Sabe, simplesmente crer, o livro de Tiago diz que os demônios creem, tremem a Deus. Então crer não é suficiente. Então a gente precisa compreender que Deus quer nos levar para um lugar mais profundo. Por quê? Porque a fé se apoia no caráter de Deus. E quando eu olho para a palavra, eu vejo que Deus não pode mentir, que Deus não pode negar a si mesmo, e que Ele vela para cumprir a sua palavra. Então quando eu olho para esse caráter, eu falo, esse Deus, Ele está acima de qualquer suspeita, Ele é digno de confiança. Aleluia! O caráter de Deus se revela através de atributos. E o que são atributos? Atributos são qualidades inerentes à sua natureza. Ou seja, na teologia nós temos uma diferenciação entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. E o que é isso? Atributos incomunicáveis são atributos que Deus não compartilhou com o homem. Então, por exemplo, a sua infinitude, a sua eternidade, a sua onipotência, onipresença, isso só pertence a Deus. Amém? Entretanto, Deus também compartilhou certos atributos com o homem. E nós chamamos de atributos comunicáveis. Amém? Então, quando Deus cria Adão, Ele sopra o fôlego de vida em Adão, e os atributos e os princípios de Deus são soprados para dentro do homem. Amém? Então, a justiça, a bondade, a santidade, todos esses compunham quem Adão era. Amém? Então, é importante nós entendermos também que esses atributos, eles são harmônicos. Eu não posso falar que Deus é mais justo do que bom. E eu também não posso falar que Ele é mais bom do que justo. O pastor Carlos Júnior ministrou aqui na Conferência Honra, e ele comparou Deus com um diamante. E o diamante é feito de várias facetas. Então imagine, cada face do diamante é um atributo de quem Deus é. E Ele é harmônico, Ele é perfeito. É um estado de equilíbrio perfeito. Amém? Então, o primeiro aspecto e o primeiro atributo que eu gostaria de destacar é a santidade. Então, a santidade, ela é a sua perfeita excelência moral e espiritual de Deus. Deus, Ele é santo e nele não há mal algum e nem pecado. Somente Deus é santo em si mesmo e nenhum atributo é tão mencionado quanto a santidade. Amém? Em Apocalipse 4:8, a Bíblia vai mostrar um texto falando sobre seres viventes que estavam ali próximo de Deus, reagindo à glória de Deus. E é interessante pensar porque esse texto ele fala assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro,
não tinham descanso, nem de dia nem de noite, e proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. O que esses seres estavam vendo, para que eles não parassem de cantar: Santo, Santo, Santo. Sabe, a santidade de Deus é a plena pureza de quem Deus é. É a manifestação da sua glória em ação. Isso é poderoso. A santidade é o penhor, é a garantia das suas promessas. É a base que sustenta todos os outros atributos morais, como a justiça. E Deus não abre mão da sua santidade. Só para você ter uma ideia do valor da santidade para Deus, eu queria te dar um exemplo. Esse copo d'água, ele é 100% puro e ele está apto a beber. A santidade de Deus é como esse copo, limpo e sem mancha alguma. Entretanto, se eu pingar aqui um elemento contaminador, toda a água é contaminada. Só para você entender, se você fosse no mercado, pegasse um copo como esse, e visse assim, 99% puro, de água potável, e 1% de água de esgoto, você beberia desse copo? Não. Provavelmente não, eu acredito que não. Mas por que você não faria isso? Porque o 1% ele contamina todo o resto. Não tem mais como beber. A contaminação de uma coisa contamina todo o resto. E por que você acha que Deus toleraria alguma coisa diferente disso? Se você, com o seu critério, é isso, imagine com Deus. Você acha que Deus permite ser contaminado por algo? Presta atenção. Nos evangelhos, Jesus vai falar assim: se seu olho te faz pecar, arranca fora. Porque é melhor você ter um membro do corpo decepado do que você ter o corpo inteiro no inferno. Sabe o que ele está falando? Se aquilo está contaminando todo o resto, é melhor que você tire do que você seja extremamente contaminado. Ele está falando assim, não dá para abrir mão, é melhor você abrir mão de um olho do que ser totalmente contaminado. E sabe, Jesus não estava incentivando você a decepar membros, mas ele estava falando, olha, se tem algo que contamina, arranca fora. Não se deixe contaminar por alguma coisa. Então, nós precisamos compreender isso. E sabe, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, ou seja, santo, mas o pecado contaminou a santidade do homem. E como diz o profeta Isaías, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Por quê? A partir do momento que aquilo se torna impuro, Deus sai de jogo. Ele falou, eu não consigo me relacionar com aquilo que é impuro. Eu não posso me relacionar mais com você. O homem perde o relacionamento. O relacionamento que as pessoas tinham no Antigo Testamento com Deus era um relacionamento limitado e que Deus habitava numa arca onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ter acesso à presença. E ele precisava fazer rituais de purificação, porque senão ele morria. Então, assim, para você ver a limitação que tinha. Porque se ele adentrasse no Santo dos Santos, com o pecado, a presença de Deus fulminava ele. Porque não tem como compartilhar, não tem como Deus se contaminar com o pecado. Amém? Então, lá, à medida que nós vamos avançando nas Escrituras, nós começamos a ver a revelação e o plano de Deus para que nós pudéssemos andar em santidade novamente e ter acesso a Ele. Lá no livro de Isaías, já começa a ter uma revelação aí, tá? Lá no capítulo 6, o profeta tem uma visão. Então o profeta está lá e tem uma visão e ele vê Deus no trono. E ele vê uma névoa cobrindo tudo. E os anjos começam a falar, santo, santo, santo. Aí o que o profeta faz? Ai de mim. Ele falou, se o sumo sacerdote tem que se purificar, fazer um monte de coisa para entrar no templo. E agora, eu vi Deus, já era, acabou. Acabou para mim. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito num lugar que todo mundo é impuro. Como é que faz agora? E aí ele fica com medo. E é interessante que o anjo pega uma pinça, uma brasa no altar, e toca na boca dele. E fala assim, a sua iniquidade foi tirada, e os seus pecados foram perdoados. Uau! Que isso? Poderoso. Sabe, essa visão é um prelúdio daquilo que Jesus faria por nós.
Antes, se alguém era impuro e tocasse em você, você se tornava impuro. Pode ver nos evangelhos, se existia alguém impuro e encostasse em você, você também se tornava impuro. Para você ter uma ideia, a mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla das vestes de Jesus, porque ela sabia, se eu tocar nele, ele vai ficar impuro. Ela tinha fé, ela cria, mas ela estava presa a uma mente de que eu não posso deixar o meu mestre impuro. Então eu vou lá disfarçadamente, toco, sou curado e saio. Só que Jesus percebe o toque dela. O leproso, ele vai até Jesus e ele não fala que tem lepra. Ele fala, se o Senhor quiser me limpar, eu serei limpo. Por quê? Se ele tocasse, todo mundo saia correndo. Você é louco, se encostar em mim, eu estou leproso. Só que sabe o que Jesus faz? Ele responde, eu quero que você seja limpo. E ele toca. Jesus está quebrando o paradigma da doença. Jesus está quebrando o paradigma. Ele está falando, vocês não me contaminam. É eu que purifico vocês. Jesus é a brasa que sai do altar e toca nas nossas vidas. Aleluia! Jesus te santificou. Jesus te purificou de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Jesus toca, e por onde ele encostava em todo mundo que era impuro. E ele falava, os seus pecados foram perdoados, os seus pecados foram perdoados. Oh, aleluia! Jesus nos purificou, nos fez santos, separados de um mundo de impureza e de pecado. O que impedia o relacionamento entre Deus e o homem, que era a separação, foi rasgado. E agora nós podemos ter acesso novamente, porque hoje nós somos nova criatura. Talvez você já entendesse um pouco de santidade. Eu sei, Deus é santo, Ele não se contamina. Mas quando você entende que a santidade de Deus te alcançou para preservar o relacionamento entre Deus e você, isso muda completamente. Ele não é só santo no seu trono lá, mas Ele fala assim, eu te faço santo para que você possa ter relacionamento comigo. Aleluia! Essa revelação deve ser demonstrada por um estilo de vida que agrade a Deus. Sabe, em 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, Ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis, e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então quando nós olhamos para essas afirmações, nós falamos, mas Ele já nos santificou? E quando nós estudamos a Bíblia, nós vimos que existem 3, pelo menos, tipos de santificação. A santificação inicial, que é quando Jesus nos toca, você recebe a Jesus, você é purificado, mas você tem a santificação progressiva, que é a santidade, que é a renovação da nossa mente por meio da palavra. A nossa mente ainda está contaminada com o pecado, e é necessário que a palavra entre e descontamine aquilo que está na nossa mente. Isso é santificação progressiva. Mas também nós temos a santificação final, que é no momento que nós receberemos um corpo de incorruptibilidade, onde nós não vamos ser tentados mais pelo mal. Amém? Então a gente precisa compreender essa forma de como Deus pode nos agir. E a gente precisa expressar o fruto desse entendimento, precisa ser nas atitudes. Da mesma forma que você é salvo pela fé, e você, através da fé, produz boas obras, que é a evidência de uma fé verdadeira. O estilo de vida que agrada a Deus em santidade revela algo que você recebeu, o toque de Jesus que você recebeu, amém? Então nós devemos fazer a santidade um estilo de vida, amém? O próximo tópico, o próximo atributo de Deus que eu gostaria de falar com vocês é a justiça. Então lá em Deuteronômio 32:4, diz assim, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo, reto, Ele é. Aleluia. Que afirmação poderosa. Quando nós falamos em justiça, talvez, pelo menos na minha mente, tá? A primeira coisa que vem à minha mente é que a justiça, ela vem reparar algum tipo de desequilíbrio. Então, eu vou entrar na justiça, né, porque eu tenho alguma dívida, eu tenho algum problema, e a justiça vai reparar alguma coisa que não está certo, algum tipo de desequilíbrio. E sabe, Deus sendo justo, Ele não pode ignorar o desequilíbrio que o pecado causou. O pecado interferiu no equilíbrio da humanidade.
Deus não criou o homem do jeito que ele é hoje, né? E a definição de justiça é que justiça é a virtude de dar a cada um segundo o que é seu, é a faculdade de julgar de acordo com o direito e melhor consciência. Esse atributo revela que Deus não pode agir contra a sua própria natureza santa. Aleluia. Então, como eu disse, os atributos são interligados e harmônicos. Então, porque Deus é santo, Ele também é justo, né? E se Ele não agisse em justiça, Ele deixaria de ser santo. Amém? Então, quando nós olhamos para essa natureza de justiça de Deus, quando a gente vai lendo as Escrituras, eu percebo que Abraão foi uma das pessoas que reconheceu essa justiça em Deus. Eu estava lendo alguns textos a respeito de justiça, e eu lembrei de uma fala, e eu não sabia mais ou menos onde estava, e eu procurei, né, e eu vi que Abraão, ele recebe uma revelação da parte de Deus, de que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Então, ele sabia que o seu sobrinho Ló morava lá. E, de certa forma, ele começa a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, se tiver 50 justos lá, você vai destruir tudo? Senhor, se tiver 10 justos, como é que faz? Meu sobrinho está lá, tadinho dele. Então, ele começa a argumentar com Deus. E ele faz uma afirmação interessante. Ele fala assim, que ele sabia que Jesus julgava segundo a sua reta justiça, né? E ele fala assim: será que o Senhor destruiria o ímpio igual ao justo? Não agiria assim o juiz de toda a terra? Olha a revelação, sem Bíblia, sem Espírito Santo dentro. Ele fala assim: você é o juiz de toda a terra, e você é justo, você não vai misturar as coisas. Você não vai misturar o ímpio com o justo, sabe? Então isso é maravilhoso, eu começo a perceber que, de fato, Jesus é o juiz de toda a terra. Deus é o juiz de toda a terra. Então, antes de prosseguirmos, nós também precisamos entender que há uma diferença entre a justiça divina e a justiça humana. A justiça humana não é igual à justiça divina. Amém? Então, nós como homens, nós julgamos segundo o nosso próprio entendimento, limitados e muitas das vezes não sabendo de todos os fatos. Mas Deus tem todo e o pleno conhecimento. E a Bíblia vai nos mostrar que Ele não aceita a justiça do homem. Então, por exemplo, lá em Gênesis, Adão peca e ele fica nu, e ele tenta cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Só que depois, Deus faz roupas com vestes de animais, né? E era uma clara mensagem da parte do Senhor, falando assim: olha, a sua tentativa de se tornar justo perante mim, eu não aceito. Você é incapaz de ser justo. Eu te faço justo. Eu te ofereço a roupa. É desse jeito que tem que ser. Né? Então, a gente começa a perceber, né, através da palavra, a diferença sobre a justiça humana, a justiça própria, e a justiça de Deus. Para você ter uma ideia, no livro de Isaías, no capítulo 64, diz assim: a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Para Deus, a justiça humana não vale absolutamente nada. Nós precisamos nos apropriar da justiça que vem de Deus, não a nossa. Amém? Só que quando nós falamos de justiça, eu vejo pregações, eu vejo comentários sobre dois extremos. E eu já falei aqui sobre extremos. E é sempre perigoso nós falarmos sobre extremos. Porque quando a gente pega um tema da Bíblia e a gente isola ele, a gente acaba distorcendo aquele tema. Então, eu vejo pessoas falando assim: Deus vai se vingar de você, isso, faz mesmo. Deus vai pesar a mão, vai te punir. É isso. Aí o outro lado fala: não, Deus é amor. Ele te ama tanto que tá tudo bem, pode pecar à vontade, não vai exercer a sua justiça não. Não tem problema nenhum. Então, não é isso não é o que a Bíblia diz. Para você ter uma ideia, Salmos vai dizer: Deus é justo e ama a justiça. Deus me ama, tá bom, mas Ele ama a justiça também. E como que faz? Se Deus ama a justiça e ama o homem, e o homem não era mais justo, tem um claro problema aqui. Então, Deus precisa lidar com o problema do pecado. Amém? Então, a Bíblia vai dizer claramente que Deus ama a justiça. Então, o que Deus faz? Ele precisa restaurar a justiça sem ignorar o pecado. Então, Deus lida com o pecado através do juízo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado gera morte. Mas é preciso ficar claro que o juízo,
ele não é um ato contra um agressor, mas é contra o mal moral. Amém? Então, às vezes, o problema é que o agressor se une ao mal de uma certa forma que ele não se desvencilha. E em algum momento, no tempo de Deus, o juiz precisa bater o martelo. E se ele não se desvencilhar disso, ele acaba sofrendo as consequências, né, do pecado. Até porque já foi definido desde do início, né? Deus falou com Adão, falou, se comer dessa árvore, certamente morrerás. Então ele já estava dando a sentença do problema do pecado. Amém? Então, por isso você vai ver em vários textos bíblicos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, a ira de Deus sobre um povo, uma nação, né, um homem especificamente. Mas não porque Deus é mau, mas porque Deus precisa exercer a justiça, porque senão ele se torna injusto. Se ele falar, não, tudo bem, homem, vamos fingir que nada aconteceu, pronto, ele se tornou injusto. E se é uma coisa que Deus não é, é injusto. A Bíblia deixa claro nisso. Para você ter uma ideia, Romanos 11, 22, diz assim, considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para os obedientes e a severidade para os desobedientes. Então, como eu disse, se Deus agisse da mesma forma com os obedientes e desobedientes, será que esse Deus seria justo? Então, imagine a seguinte ilustração. Um homem é preso por homicídio, um crime bárbaro, né? Então, esse homem é levado a julgamento. Então, quando ele fica diante do juiz, se esse juiz absolver o homem, esse juiz é ruim para a sociedade e ele é bom para o homicida. Se ele condenar o homicida, ele é bom para a sociedade e ele é ruim para o homicida. Então perceba que independente da decisão do juiz, sempre alguém vai achar que o juiz é mau. Mas isso é uma perspectiva, e uma perspectiva errada. Então, sabe, existe uma diferença muito grande quando nós vamos falar, por que o pecado afeta tanto quem Deus é? Porque ele contamina, assim, a Deus. Só para você ter um grau de grandeza, tá? Se eu estou num jogo de futebol e eu empurro um adversário, tem uma consequência. Se eu estiver andando na rua e empurrar um policial militar fardado, é o mesmo ato de empurrar, mas a consequência é diferente. Perceba? No jogo de futebol, talvez eu ganhe um cartão amarelo. Mas se eu empurrar um policial, se eu empurrar um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu vou para a cadeia, eu vou preso. Então, quanto maior a autoridade, maior a agressão sobre aquele que está recebendo. E sabe, o pecado é uma agressão contra Deus. Então, às vezes, você está falando, nossa, mas eu fiz uma mentirinha só, eu pequei, eu mereço morrer, então o salário do pecado é a morte só porque eu menti. É uma agressão contra um Deus que é soberano, supremo, autoridade e criador do universo. Perceba a força que tem isso. Então a Bíblia vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o que eu fiz contra Deus foi gravíssimo. E ele, sendo justo, teria o direito de me condenar. Ponto. Mas ao invés disso, ao invés de derramar sobre o juízo e exterminar toda a criação, sabendo que o homem era merecedor de tal castigo, ele se faz homem. Ele sofre o castigo no meu e no seu lugar, recebe a sentença e ainda te transforma justo. Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! A justiça de Deus é imputada ao homem pela fé. Nós não merecíamos, mas Deus compartilhou através da pessoa de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aleluia! É nesse momento, irmão, que a gente vê a misericórdia de Deus agindo. Porque sabe, mas eu nasci de novo e eu continuei pecando, pequei. Mas sabe, na vida do cristão, o pecado não pode ser um estilo de vida. Amém? Se você nasceu de novo, você não pode ter o pecado como estilo de vida. Você pode até tropeçar, mas isso não pode ser evidenciado.
Mesmo que você tropece, a Bíblia já vai dizer que nós estamos ocultos em Cristo. Então, quando Deus olha para você, Ele olha para o sangue de Jesus que lavou de todo pecado. E se nós formos fiéis e reconhecemos os nossos pecados diante dEle, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso a gente pode ser chamado justo. Por isso que você vai ver aqui na igreja, eu sou um pecador. Não, você não é mais um pecador. A justiça de Deus foi imputada em você. Ou ela funciona ou não funciona. Está imputada, você é justo. Não pelos seus méritos. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. Aleluia! Sabe, quando nós olhamos para isso, nós vemos a misericórdia de Deus. A Bíblia vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Toda vez que você vai ver o juízo de Deus sobre a terra, você vê Deus dando tempo para as pessoas se arrependerem. Em vários momentos. Sabe, isso desde o Antigo Testamento. Você vai ver Jonas ministrando a Nínive, que era uma cidade que não tinha nada com Deus. Ele falou, a cidade vai destruir. A minha ira está no máximo. O pecado, a maldade chegou num nível que não dá mais. E aí Jonas vai lá, prega de qualquer jeito, vai se arrepende aí, senão já era. Aí o que acontece? Todo mundo se arrepende. E o que acontece? A cidade não é destruída. Ou seja, a misericórdia triunfa sobre o juízo na antiga aliança. Agora você, que está numa aliança maior, baseada em promessas superiores, você acha que vai ser como? Estão entendendo? Como a manifestação da justiça e da bondade de Deus acontece desde sempre. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Aleluia. Entenda, se você está aqui hoje vivendo uma vida de pecado, longe dos caminhos do Senhor, Ele não quer te condenar. Ele quer que você se arrependa, que você volte e reconheça Ele como seu Salvador. Que você mude os seus caminhos. Sabe, esse é o caráter do nosso Deus. Terceiro e último aspecto e atributo de Deus é a bondade. Em Salmos 31, 19 diz, como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que o temem, e que à vista dos homens concede àqueles que refugiam em ti. Que poderoso. Nós não podemos olhar para os atributos de Deus e ignorar a bondade de Deus. Sabe, a bondade de Deus ela é revelada nas Escrituras de maneira progressiva. Mas sabe, desde o Éden, a gente já vê a manifestação da bondade de Deus. Quando Deus cria as coisas, Ele mesmo fala, e viu Deus que era bom. Por quê? Deus não pode fazer o que é mal. Então, tudo que Deus faz é bom. Deus só tem bondade. Ele não pode se corromper com o mal, como nós já vimos nos outros atributos, santidade, justiça. Mas sabe, muitas pessoas não pensam assim. Talvez você esteja num bom lugar. E quando eu falo de ministrações que eu ouvi e tudo mais, eu estou falando de um cenário mais amplo, de uma igreja de maneira geral. Todo o corpo de Cristo. E a gente precisa se alinhar nisso. Sabe? Porque muitas das vezes eu vejo pessoas atribuindo a Deus o mal, como se Ele fosse o causador do mal. A Bíblia vai dizer que em Deus é luz e nele não há trevas. Deus não é o criador do mal. E eu pesquisei sobre um entendimento errado a respeito de Deus. E é o paradoxo de Epicuro. Epicuro é um filósofo grego que dizia que se Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, onisciente, Ele tem todo o conhecimento, né? E Ele não pode ser bom. A conclusão que ele chegou é que se Deus é onipotente, onisciente, Ele não pode ser bom. Por quê? Porque Ele tem o poder para acabar com o mal e Ele não acaba. Ou seja, ou Ele não é todo poderoso, ou Ele não é de todo bom. E aí, como você rebateria essas afirmações? O grande ponto aqui é que existe um erro de lógica. Eu não sei quantos de vocês viram, mas é um vídeo bem antigo, que foi propagado várias vezes, mas eu vou tentar contextualizar esse vídeo. É um professor que ele entra na sala de aula, escreve o nome na lousa, e ele fala assim, hoje eu vou provar que Deus é mau. E aí ele fala, se Deus é o criador de todas as coisas, Ele também criou o mal. Portanto, Deus é mau. A conclusão que ele afirma. Então, um aluno levanta a mão e falou, professor, posso fazer um contraponto? Ele falou, sim, claro. Ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. A escuridão existe? Aí ele, sim, claro. Aí ele falou, não. Cientificamente falando, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Aí, com essa mesma
lógica, ele falou, Deus não é o criador do mal. O grande ponto é que a ausência de Deus causa o mal. Lembre-se que Deus está aqui. Quando o homem escolhe o pecado, Deus não compactua, ele se afasta do pecado. Ou seja, Deus não está compartilhando, se relacionando com aquilo. E aí o mal é uma possibilidade. Amém? Então, o mal existe pelo simples fato do pecado existir no mundo. O pecado, ele alterou a criação original de Deus. Né? Quando Deus cria o homem, ele dá o poder do homem para ele escolher. Deus não fez a gente igual um robô, onde você era obrigado a fazer o que ele achava melhor. Então, Deus deu o direito e o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. O grande ponto é que, por que isso era necessário? Entenda só uma coisa, se eu crio uma pessoa, para eu saber se o amor que ela tem por mim é genuíno, eu preciso dar a possibilidade de ela não me amar. Se eu não der a possibilidade de ela me amar, eu estou fazendo um robô. Você não tem possibilidade. Ou você me ama ou você me ama. Então, Deus dá esse livre-arbítrio. Então, por consequência da escolha do homem, a Bíblia vai dizer que o controle da terra passou a ser do diabo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Por isso que a Bíblia vai dizer que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, ainda estamos em um sistema caído, onde o homem pecou e deu autoridade ao diabo. Ou seja, a autoridade foi transferida a Satanás. Só que Jesus veio e venceu o diabo e transferiu essa autoridade para o nome dele. E hoje nós podemos destruir as obras do diabo. Amém? Entretanto, é uma luta do bem com o mal. Estamos destruindo as obras, mas o mundo já está caído. A Bíblia vai dizer que Deus vai fazer novos céus e nova terra. O mal e o pecado serão erradicados, sim, da humanidade. No momento certo, no tempo que ele vier, não vai existir mais dor, não vai existir mais tristeza, choro, ranger de dentes, porque ele vai viver eternamente conosco. Então nós precisamos entender, né, que por consequência do homem, existe o quê? A possibilidade do mal. Porque se existe a possibilidade de um livre-arbítrio, existe a possibilidade do mal. Mas não que Deus criou o mal, ou que era a vontade dele que fosse o mal acontecesse. Amém? Então, às vezes, os cristãos fazem um malabarismo mental para tentar explicar algo ruim. E tentam, às vezes, atribuir a soberania de Deus. Não, Deus sabe todas as coisas. Caiu o avião. Tá tudo certo, Deus sabe de tudo. Como se ele estivesse permitindo aquilo. Como se Deus estivesse no trono falando, pode cair, está tudo bem, eu aceito isso. Não, não é permissão de Deus. Amém? Então isso é um desconhecimento do caráter de Deus. E é perigoso. Isso me lembra da história de Jó. Eu não vou entrar toda a história de Jó, né? Tem uma aula inteira só sobre o livro de Jó. Mas sabia que tem cristãos que eles pegam o livro de Jó para tentar embasar essa ideia de quem Deus é? E sabe, Jó era um homem que ele não tinha conhecimento algum a respeito de Deus. Tudo que ele sabia de Deus era aquilo que ele ouvia falar. E sabe, Jó faz afirmações completamente equivocadas a respeito de Deus. Jó, ele acreditava que Deus era o causador do seu sofrimento. Mas os amigos de Jó já acreditavam, não, Jó, você fez alguma coisa errada. E aí ficava naquele debate. Eu não fiz nada de errado, fez, Deus é o causador do meu sofrimento, ficava naquilo. Até que chega um jovem chamado Eliú e fala, vocês estão tudo errado, não é desse jeito. E aí no final do livro de Jó, Deus se revela a Jó, de maneira limitada, e Deus começa a fazer várias perguntas para ele. Onde estava você quando eu firmei as águas? Eu firmei a terra? Onde você estava? É como se fosse uma forma de Deus falar, quem é você para saber quem eu sou, se você não me conhece? Que tipo de afirmações você está fazendo? E Jó faz uma afirmação emblemática no seu livro. Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Sabe o que ele está falando? Tudo que eu sabia a respeito de você, eu estava enganado. Agora a gente pega os primeiros 3 capítulos e pronto, embasa. E não é isso. Né? A gente precisa olhar o cenário como um todo. Então antes de a gente perceber ou tentar tirar conclusões precipitadas, eu sugiro que você veja de maneira mais ampla aquilo que as Escrituras têm trazido para nós. Então, não entender a respeito de algo não te dá o direito de duvidar de quem Deus é.
Eu prefiro duvidar do que eu acredito, do que duvidar do caráter de Deus, sabe? Deus é bom independentemente do que possa acontecer. E foi isso que nós cantamos. Em Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, Deus quer nos levar a experimentar, à medida que nós conhecemos Ele, o desfrute da bondade dEle todos os dias das nossas vidas. Ele está nos chamando de espectadores da sua bondade para participantes dela. É óbvio que a bondade de Deus, ela não pode ser definida por uma experiência. Não podemos olhar por um ponto de vista e dizer que aquilo é bom, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. O nosso entendimento da bondade é limitado. A bondade de Deus deve ser definida pelos parâmetros da palavra de Deus. Então, através da palavra, podemos experimentar a bondade de Deus, não por aquilo que ouvimos, mas sim por aquilo que presenciamos. A experiência não é maior do que a palavra. Uma experiência ruim não pode desencorajar ou enfraquecer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não permita que algo que você não entendeu bloqueie aquilo que Deus deseja revelar para a sua vida. Entenda, 1000 fracassos não fortalecerão a mensagem, e tampouco 1000 milagres fortalecerão ela, sabe? A palavra de Deus continua sendo a verdade, e Deus continua sendo bom. Em Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu quero que você faça o seguinte: toda vez que você não entender algo ruim que você possa estar passando, eu quero desafiar você a olhar para Jesus. Eu quero desafiar você a olhar para Ele e ver se aquilo que você está entendendo, se Jesus apresentou aquilo. Amém? Verifique se isso combina com aquilo que Jesus veio apresentar. Porque sabe, não dá para olhar para Deus sem a ótica correta. Se eu não olhar com a lente de Cristo, que é a imagem e a expressão exata de Deus, eu vou distorcer o caráter de Deus. O próprio Jesus disse: eu só faço aquilo o que meu Pai faz. E o que Jesus veio fazer? Essa é a pergunta. Lá em Lucas vai dizer: libertar os cativos, trazer restauração da vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E sabe o que é isso? Jesus veio trazer restauração para tudo aquilo que o homem havia perdido. Então ele era miserável, agora ele anda em abundância. Ele era doente, agora ele anda em cura divina. Aleluia! Restauração para tudo aquilo que o pecado tinha tirado do homem. Sabe, teve um culto, eu estava aqui, o Senhor já estava falando comigo a respeito dessa palavra. Eu estava adorando. Eu falei: Pai, eu preciso finalizar essa mensagem da sua bondade. Poderia falar muitos outros textos, mas como que eu posso evidenciar isso? Como eles podem entender isso? Então, o Senhor falou bem claro comigo: a revelação de quem eu sou se torna completa quando vocês me reconhecem como Pai. Sabe, no Antigo Testamento, algumas aparições ainda falam sobre Deus Pai, mas no sentido de Deus Criador de todas as coisas. Mas não era o Pai que você tem relacionamento, prazer, riso, alegria, intimidade. Essa revelação plena só veio através de Cristo Jesus. Quando você olha para a Bíblia, na genealogia de Jesus, lá em Lucas 3, você vai ver que Jesus era filho de José, José era filho de seu pai, e ele vai retrocedendo a genealogia até chegar em Adão. E quando ele fala, Adão era filho de Deus. Sabe, o pecado impediu que o homem fosse filho de Deus novamente. O pecado fez essa separação, mas por intermédio de Jesus, a adoção, nós fomos reconectados e nós fomos feitos filhos de Deus. Em 2 Coríntios 6,18 diz assim: e serei pai para vós, e vós sereis os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Talvez você não tenha a melhor referência de pai aqui. Eu não sei qual foi a sua referência, mas sabe, Ele quer te fazer mudar o seu referencial. Ele não quer que você olhe para o pai natural, Ele quer que você olhe para Ele.
e tenha Ele como seu referencial. A Bíblia vai dizer que mesmo que pai e mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ele te convida a Ele olhar e você enxergar um bom pai. Eu queria finalizar com algumas declarações. Em Salmo 103:13 diz: como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Em Mateus 7:11 diz: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedem. Em 1 João 3:1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia! Você pode ficar de pé. Obrigado, Pai, pela sua bondade. Obrigado, Pai, por nós reconhecermos um bom Pai que dá boas coisas aos seus filhos. Você cantou sobre isso. Aleluia! É poderoso, Pai. Como é bom, Pai. Como é bom te exaltar. Oh, nós queremos engrandecer o seu nome como um bom Pai. Você pode cantar isso? Pode continuar aí exaltando o caráter do seu Pai. Um Deus que é santo, justo e bom. Obrigado, Senhor, porque as misericórdias nos acompanham todos os dias. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Quando eu lembro de Pai, não tem como não lembrar da parábola do filho pródigo. Sabe, existem alguns elementos nessa parábola interessante. O filho gasta toda a sua herança de maneira dissoluta, sem considerar as consequências. Ele vai embora, ele vai para longe do pai. Mas um dia, ele está prestes a comer comida de porcos, na imundícia. E ele fala: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí da casa do meu pai? Por que eu fiquei longe? Ele cai em si. E ele fala: eu vou voltar para o meu pai. E sabe, quando ele volta, a Bíblia vai dizer que o pai está esperando na porta. Eu não sei quanto tempo aquele pai esperou. Por mais que seja uma parábola, aquilo está mostrando que o pai tinha expectativa que o filho uma hora fosse voltar. E é essa expectativa que Deus tem essa noite. Pessoas se reconciliando, voltando à casa do pai. Sabe, todos nós nos afastamos do pai. Todos nós pecamos. E ele vem pedindo perdão ao pai. E o pai coloca um anel no dedo, calça as sandálias, dá uma capa e ele faz uma festa. Meu filho estava vivo, meu filho estava morto, mas ele reviveu. Aleluia! Isso não é um motivo de comemoração, isso não é motivo de agradecer. Todos nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas ele nos deu vida e vida em abundância. Você pode agradecer ao Senhor aí no seu lugar.
Reconheça Ele como seu Pai. Aleluia. Gostaria de fazer um convite. Se você está aqui essa noite, você nunca fez a oração reconhecendo Deus como seu Pai, crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você está convidado a vir aqui na frente fazer essa oração. Sabe, um espírito só pode reconhecer a Deus com um espírito regenerado, uma nova natureza. E isso você recebe a santificação inicial no momento que você aceita Jesus. Você precisa fazer essa oração. Essa oração é que coloca você em comunhão com Deus novamente. Então, se você está aqui nessa condição, não resista ao Espírito Santo, mas possa vir, vem aqui na frente, para que nós possamos orar com você. Em nome de Jesus. Existe alguém nessa condição? Se existe alguém que já fez essa oração, porém se desviou dos caminhos do Senhor e caiu em si hoje, lembrando que Ele é o seu Pai e que Ele é bom, independentemente do que possa acontecer, vem aqui na frente, por favor. Se tem alguém nessa condição, não resista, não resista. O Senhor está te chamando para hoje aqui, para reconciliar e você viver plenamente os planos dEle para a sua vida, que você possa prosseguir em conhecê-lo. Amém? O convite está aberto. Semelhantemente, quem tiver com alguma dor ou enfermidade, a Bíblia vai dizer que Jesus veio desfazendo as obras do diabo, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E se você crê que o seu Pai só deseja te curar, porque é isso que Jesus veio manifestar, vem aqui na frente, você vai receber a sua cura. Alguém com alguma dor, alguma enfermidade, se você nunca foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, vem aqui na frente. É uma ferramenta fundamental para o cristão, é a evidência do batismo do Espírito Santo que há em você. Todos cheios, todos salvos. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, porque a sua misericórdia, a sua bondade nos cercam todos os dias das nossas vidas. Reconhecemos a sua bondade, reconhecemos quem o Senhor é. Viveremos plenamente aquilo que a sua palavra diz. Obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Aleluia. Vamos ter alguns pedidos de oração. Vamos orar na autoridade do nome de Jesus. Fernando Costa, drogas, vício das drogas. Simone, um direcionamento para a sua vida. Kelly, precisa ter um encontro real com o Senhor. Sabe, são 3 nomes, 3 situações diferentes, mas nós cremos na autoridade do nome de Jesus, na intervenção dessas pessoas. Nós cremos na intercessão por essas pessoas. Pela Kelly, Pai, reconhecendo e tendo um encontro real com o Senhor. Nós oramos, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Kelly, você tendo um encontro, as vendas caindo agora, olhos iluminados para perceber a vontade de Deus. Obrigado, Pai, pela vida da Simone.
direcionamento da parte do Espírito, sensibilidade para aquilo que ela precisa. Em nome de Jesus, nós clamamos pela vida do Fernando, Pai, que o Senhor possa arrancá-lo das drogas e que ele possa perceber onde ele está se metendo, a impureza, e o que o Senhor possa tocar a vida dele, onde ele estiver agora. Em nome de Jesus, nós cremos e confessamos a palavra. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Está feito. Você pode se sentar? Eu tenho algumas indicações de livros para vocês. Compreendendo o Caráter de Deus, de Jânio César. Esse livro é muito bom, né? Adquira o livro, porque ele é realmente muito completo. E também, 2 tipos de justiça, né? Tá lá no Verbo Shop. Os 2 livros vão enriquecer e acrescentar ainda mais, né, a respeito e acerca desse assunto. Amém? Também tem um outro livro que não tem aqui no Verbo Shop, mas eu quero indicar, Deus é Bom, do Bill Johnson. Ele é muito bom, foi uma das bases para fundamentar essa ministração. Amém? É isso. Queria chamar o pastor Lucas.